A história começa em uma floresta densa, repleta de insetos e outros habitantes selvagens. Um verdadeiro banquete para predadores, se houvesse algum ali. Mas, em vez disso, há apenas um homem de camisa ensanguentada, amarrado a uma árvore com as mãos presas nas costas. Seu nome é Nolan. Ele se debate, luta para se soltar, mas é inútil. Sem outra opção, grita por socorro. O silêncio é sua única resposta. Ele então tenta desgastar a corda contra o tronco, mas nada muda. De repente, um som vindo da mata faz seu corpo se retesar. Com esforço, ele se levanta e avista, à distância, uma figura humana. A esperança nasce por um breve momento, apenas para ser esmagada quando o desconhecido se afasta, ignorando seus pedidos de socorro. O dia avança, e logo o céu é tomado por nuvens pesadas. A floresta se enche de ruídos estranhos, sussurros da natureza que Nolan não consegue decifrar. No meio do caos sonoro, distingue algo ainda mais assustador. A respiração de predadores à espreita. Mas, por sorte, nenhum deles se aproxima. A noite se arrasta em um tormento silencioso. Com o nascer do sol, Nolan desperta, exausto e faminto. Seus olhos encontram algumas frutas silvestres e gotas de orvalho brilhando nas folhas. Sem outra opção, ele tira o sapato e estica o pé, tentando pegar a comida como um animal acuado. O plano, no entanto, falha miseravelmente. Determinado a escapar, ele volta a se esfregar as cordas contra o tronco. Mas, conforme a noite cai novamente, sem progresso algum, se rende ao desânimo. Sentado sob a árvore, desolado, parece uma versão derrotada do Dr. Dolittle. Para piorar, começa a conversar com um passarinho que pousa por perto, mas a ave apenas o ignora e voa para longe. Então, algo inesperado acontece. Nolan vê, não muito longe, uma jovem chamada Nova. Mas, diferente dele, ela não está presa por cordas, e sim por uma corrente que envolve sua cintura. Ao olhar ao redor, percebe outras pessoas segurando cartazes de protesto. São ativistas ambientais. Ele pede água, mas Nova o ignora. Antes que possa insistir, um barulho ensurdecedor ecoa pela floresta. Uma máquina colossal surge entre as árvores. Seu propósito é claro: destruir tudo em seu caminho. O monstro mecânico avança impiedosamente, triturando árvores e qualquer coisa que esteja em seu trajeto. Manifestantes tentam fugir, mas são engolidos pelo maquinário implacável. O sangue deles respinga nos troncos cortados, tingindo a floresta de vermelho. Quando a poeira finalmente assenta, Nolan se vê cercado apenas por tocos de madeira, os restos de uma floresta que já não existe. Ele percebe que está livre de suas amarras e, sem hesitar, corre desesperado pela clareira desmatada, o sol queimando sua pele. Ao alcançar um rio, mergulha na água para matar a sede. Mas, num piscar de olhos, desperta novamente, ainda preso à árvore. O desespero se transforma em frustração. Ele grita para um passarinho que chilreia despreocupadamente acima de sua cabeça, deixando um rastro branco no céu, enquanto some na imensidão. Logo, a chuva começa a cair. Nolan abre a boca, tentando capturar algumas gotas para aliviar a sede. Horas depois, entre as sombras das árvores, avista um homem. A esperança se reacende. Ele clama por ajuda, mas o desconhecido não responde. Apenas se aproxima, observa por um instante e, sem qualquer emoção, lhe oferece um pedaço de casca de árvore antes de partir. Nolan hesita. Aquilo foi real? Ou mais uma alucinação? Sem alternativa, pega a casca com os pés e mastiga, forçando-se a engolir. Mas seu estômago rejeita a comida estranha, e durante a noite ele vomita. Na manhã seguinte, desperta da mesma forma, ainda amarrado, ainda sozinho. Mas algo mudou. Perto dali, um turista monta uma barraca. Nolan observa, incerto se aquilo é outra ilusão. Mesmo assim, grita por socorro. O turista escuta, mas sua reação é inesperada. Em vez de ajudar, recua, como se visse algo impossível. Ele murmura para si mesmo que pode ser um truque, talvez uma árvore falante tentando enganá-lo. Nolan insiste, tentando argumentar, mas o homem não se convence. A barraca e o turista continuam ali, reais, palpáveis, mas a ajuda não vem. Em um último esforço, ele ameaça: se morrer ali, o turista será responsabilizado. Mas a única resposta que recebe é uma risada. Ali, no meio da floresta, não há leis. Só sobrevive quem for mais forte, ou quem não estiver amarrado a uma árvore. O estranho sugere que Nolan foi deixado ali por um motivo, e que não cabe a ele interferir nos planos de quem quer que seja. Se recusa até mesmo a dar-lhe um pouco de água. Depois, senta-se diante do prisioneiro e começa a comer, mastigando lentamente, enquanto a fome de Nolan o consome por dentro. A raiva cresce. E se aquele homem for o responsável por tê-lo amarrado? Nolan observa seu rosto, buscando alguma lembrança, mas não o reconhece. O turista então o encara por um momento e pergunta se ele se lembra de como veio parar ali. Nolan se esforça, mas sua mente é um borrão. Como as ruas enevoadas de Silent Hill, suas memórias se perdem na névoa.
Ele lembra apenas de estar em casa, preparando o jantar quando o telefone tocou. E então... nada. O estranho questiona se ele tinha inimigos. Nolan nega. Sempre levou uma vida comum, sem causar mal a ninguém. O outro sorri, fingindo acreditar. Dá um passo para trás e desaparece silenciosamente, sumindo na escuridão. Mais uma alucinação? Nolan se pergunta. Mas a barraca continua ali. Pouco depois, como se nada tivesse acontecido, o turista retorna. Ele carrega um feixe de lenha e, sem pressa, saca uma pá. Então, começa a cavar. Desesperado, Nolan tenta negociar sua liberdade, oferecendo dinheiro. O estranho, num jogo cruel, eleva o preço gradativamente, aumentando a falsa esperança, até chegar a 1 milhão. Então, com um sorriso irônico, desfaz a ilusão. O dinheiro não tem valor ali. Tudo o que está fazendo é cavar um espaço para acender uma fogueira e se aquecer durante a noite. Quando Nolan pergunta o que acontecerá pela manhã, o desconhecido se aproxima e toca sua testa, provando que é real. Em seguida, explica que uma trilha de hiking está ocorrendo na floresta e que ele quer ver se alguém encontrará Nolan. O turista, então, sugere que Nolan olhe para dentro de si e tente entender por que acabou naquela situação tão lamentável. Ele cospe no chão, desperdiçando um pouco de saliva. Algo pouco inteligente, dadas as circunstâncias. No segundo cuspe, ele ergue um anel de casamento e diz que o tirou do dedo de Nolan sem que ele sequer percebesse, devido ao entorpecimento de suas mãos. Nolan revela que sua esposa faleceu há 1 ano. Ele então percebe que o próprio turista não usa aliança e deduz que ele nunca foi casado, provavelmente ocupado demais em seu isolamento na floresta. Nolan propõe resolver a questão de maneira justa, um combate corpo a corpo. Em seguida, insulta o turista, chamando-o de covarde, e começa a provocar, insinuando que seus pais nunca o amaram, o que o transformou em um sociopata. O desconhecido apenas responde que Nolan jamais sairá dali. Enfurecido, Nolan arranca o sapato e o arremessa contra o turista, mas erra o alvo. Ele então ameaça que, ao amanhecer, começará a gritar, e outros viajantes irão ouvi-lo. O turista, no entanto, rebate dizendo que estão longe das trilhas principais, então isso dificilmente acontecerá. Antes de partir, ele joga o anel de Nolan para longe. Sozinho novamente, Nolan encontra um folheto turístico com um mapa e tenta descobrir sua localização. Ele percebe que está em uma reserva ambiental gigantesca, com 4.000 km², o equivalente a uma agulha perdida em um palheiro. Desesperado para aumentar suas chances de ser resgatado, ele corta o dedo em uma pedra e escreve "ajuda" no folheto, lançando-o ao vento. No entanto, o papel não vai muito longe. Subitamente, um grupo de corredores passa pela floresta. Nolan tenta chamá-los, mas os atletas não percebem suas presenças e desaparecem na densa mata. Logo, conforme as leis da natureza, a noite cai novamente. No escuro, Nolan percebe uma luz vagando entre as árvores, um feixe de holofote. Logo depois, escuta o estrondo de um helicóptero. No meio da mata já há guardas florestais vasculhando os arbustos com lanternas. A alegria de Nolan é imensa, mas desaparece no instante seguinte. Um dos guardas se agacha diante de algo. O próprio corpo de Nolan, ainda amarrado à árvore. Em meio à confusão, o desconhecido reaparece. Ele explica que Nolan ainda deve aguentar mais alguns dias antes de morrer de desidratação. No entanto, se recusa a revelar o motivo pelo qual ele está ali. Segundo ele, cabe a Nolan descobrir. O estranho então joga um livro ensanguentado na fogueira. Quando Nolan pergunta seu nome, o homem apenas se apresenta como um turista experiente, o que leva Nolan a fazer uma piada sobre o título. Em seguida, Nolan se apresenta tentando despertar alguma compaixão em seu captor. Num momento de confissão impulsiva, Nolan admite que ao longo da vida fez muitas coisas, nem todas boas. Por exemplo, quando era criança, zombou de uma garota na escola que ria dele. Também enganou pessoas, mas nunca causou sofrimento físico, apenas prejuízo financeiro. Depois, admite que mentiu sobre sua esposa ter morrido. Na verdade, eles se separaram, e ela agora está prestes a se casar novamente. No entanto, essa revelação não comove o turista. Então, Nolan conta seu segredo mais sombrio. Um dia, ultrapassou um carro de maneira irresponsável. O motorista do outro veículo, um minivan, perdeu o controle, derrapou e caiu em uma vala. Nolan simplesmente seguiu viagem, sem olhar para trás, para ver o que aconteceu com os passageiros. O turista então faz uma revelação chocante. Ele era o motorista da minivan naquela noite. Sua tia morreu no hospital por conta do acidente, e agora, depois de tantos anos, finalmente chegou o momento da vingança. Mas de repente o turista ri. Ele confessa que tudo isso foi uma mentira. Ele não tem nada a ver com essa história. Apenas quis brincar com a mente de Nolan. No entanto, mesmo assim, não pretende libertá-lo, pois sua verdadeira intenção é outra. O turista então se recolhe para dormir, lembrando Nolan de que o dia seguinte será muito importante. Na manhã seguinte, ele desperta Nolan e lhe propõe um acordo. Dá a ele um gole de água, mas com uma condição.
ele deve ficar em silêncio absoluto. Para garantir isso, o turista prende um dispositivo de supressão de som na boca de Nolan com fita adesiva. Depois, segue com suas tarefas diárias, como lavar louça. Durante esse momento, ele percebe que Nolan ficou agitado ao avistar algumas pessoas à distância. Para evitar problemas, o turista nocauteia Nolan com um soco forte. Quando recobra a consciência, Nolan nota uma jaqueta jogada no chão. Com muito esforço, ele consegue arrastar a jaqueta até ele. E o melhor de tudo é que seu raptor não está por perto. Ele também percebe uma faca no bolso da jaqueta. Com os pés, ele puxa a faca para fora da bainha, empurra-a um pouco para frente e, girando ao redor da árvore, finalmente consegue agarrá-la com as mãos. Ele começa a cortar a corda freneticamente, mas nesse momento o turista retorna para a barraca. Sem suspeitar de nada, ele remove a fita adesiva da boca de Nolan, sem perceber que o prisioneiro está prestes a dar o contra-ataque do Império. Quando Nolan pergunta o que aconteceu com as outras pessoas, o turista responde que as conduziu até a trilha. Ele insiste que, apesar da situação, não é um assassino em série. No caso de Nolan, o que está em jogo não é crueldade, mas sim justiça. No entanto, Nolan continua sem entender de que crime está sendo acusado. Quando o turista se distrai e se vira de costas, Nolan se levanta e avança com a faca, pronto para acabar com seu torturador. Mas o turista reage rápido, bloqueia o golpe e, com um movimento brutal, quebra o braço de Nolan, amarrando-o novamente à árvore. O turista olha para ele e diz que deveria atirar nele como se faz com um cão raivoso. No entanto, ele não consegue machucar um cachorro. Afinal, são criaturas muito melhores do que muitos humanos. Por isso, ele apenas o deixará ali para morrer sozinho, o que, segundo ele, não demorará muito. Antes de partir, o turista menciona que a resposta para o que está acontecendo está a apenas 1 metro de distância. Assim que fica sozinho, Nolan começa a raspar os pés contra a terra fofa, até encontrar algo enterrado. Um colar de cachorro com o nome Django gravado nele. A visão do objeto desencadeia uma lembrança terrível. No passado, Nolan discutiu com alguém e, como forma de vingança, levou o cachorro dessa pessoa para a floresta. Lá, prendeu Django a uma árvore e o deixou para morrer sozinho. O turista encontrou o corpo do cachorro pouco tempo depois. Pela plaqueta no colar, que continha um endereço no verso, ele descobriu quem era o responsável por aquele ato cruel. Ativando seu próprio modo John Wick, ele decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Antes de sequestrar Nolan, ele ligou para ele fingindo ser de uma pesquisa social. Durante a conversa, perguntou casualmente sobre o cachorro e Nolan mentiu, dizendo que o animal havia fugido. Agora, compreendendo do verdadeiro motivo de seu castigo, Nolan sorri para os raios de sol. Então, num último ato, ele se inclina para frente, ganha impulso e bate a cabeça com força contra um galho pontiagudo, encerrando sua dor para sempre. Obrigado por assistir. Se é novo por aqui, não esqueça de curtir e se inscrever para ficar sempre atualizado. Até a próxima e tenha um ótimo dia.